Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e vamos falar sobre um tema bem polêmico hoje que eu acho que vai dar pano para manga, hein? E aí o tema é: beber café é pecado? Beber café é pecado? Você que tomar o seu cafezinho, que escoa levemente no copo e sente aquele cheiro de manhã e você simplesmente não resiste àquele líquido maravilhoso. E aí, é pecado ou não é? Isso tem sido um debate que tem aumentado um pouco e tem me incomodado. Tem me incomodado porque muitas pessoas elas dão um tiro no pé sobre sua posição nesse debate, se utilizam de um método que eu discordo totalmente para avaliar a situação e não avaliam as coisas dentro do seu contexto, não tem nenhuma profundidade de conhecimento, nem da Bíblia, nem dos escritos de Ellen White, que a gente vai tratar aqui também. Por isso que dizem que os tradicionalistas da Igreja Adventista, né, aqueles que colocam Ellen White acima da Bíblia ou no mesmo patamar da Bíblia, eles dão as mãos para os críticos, porque ambos os extremos eles têm uma interpretação totalmente horrível dos escritos dela. E isso é uma prova, a gente vai provar isso nesse assunto aqui também. A gente tem uma citação, que é a única citação até onde eu sei, que diz com todas as letras, Ellen White fala, né, com todas as letras, que tomar café é pecado. Até onde chega o meu conhecimento, não tem nenhuma outra citação dela que ela coloca claro assim, ó, tomar café é pecado, ponto. Ela diz de vários malefícios e tal, mas essa é a única citação que eu vi que diz com todas as letras ali, não, tomar café é pecado. Esse livro aqui, ó, Conselho sobre o Regime Alimentar, tá bom? Essa é uma edição que eu tenho do ano de... Qual que é o ano dessa edição? 1997. Tá? E diz assim essa edição, né? Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano à alma. Esses diletos ídolos criam estímulos, ação mórbida do sistema nervoso, e cessada a influência imediata dos estimulantes, há uma depressão abaixo do normal, na mesma proporção que suas propriedades estimulantes elevaram acima do normal. Carta 44, né? Aqui cita a origem da citação, que é a Carta 44, do ano de 1896, certo? Só que essa citação ela foi publicada de forma condensada aqui no Conselho sobre Regime Alimentar, página 425. Então há muitos compilados de livros de Ellen White que foram feitos, a maioria deles, se não todos, depois da morte dela. Isso torna os compilados muito problemáticos. Inclusive, muitos compilados são mal feitos, tiram o texto fora de contexto, dando uma impressão errada sobre o texto. E quem faz os compilados não é Ellen White. Não é Ellen White que fez os compilados. A Ellen White escreveu o negócio lá. As pessoas quiseram fazer o seguinte, ó, vamos fazer um livro para tornar mais fácil para as pessoas. Eu acho que essa foi a ideia. Vamos fazer tipo livros temáticos. Vamos sobre saúde? Então vamos pegar citações de saúde espalhada pelos livros que a Ellen White escreveu. Vamos pegar todas elas e juntar tudo num livro só. O que acontece? O problema disso é que você pode acabar tirando os textos de contexto. Esse é um grande problema. Isso não acontece só com o livro de Ellen White, isso acontece com qualquer livro, pode acontecer, e pode acontecer com a Bíblia, por exemplo. Vou fazer um compilado agora da Bíblia, vamos dizer, sobre alimentação. Eu vou pegar tudo que a Bíblia fala sobre alimentação e fazer um livro sobre isso. Eu não vou explicar nada. Eu vou só tirar os textos aqui da Bíblia e colocar num livro à parte. Vou pegar texto só sobre alimentação, tá? O que você acha que vai dar isso aí? Não vai dar coisa boa. Vocês sabem que há muitos entendimentos errados sobre alimentação, porque são coisas tiradas fora do contexto, entendeu? Precisa ter uma explicação do contexto, precisa do apoio de outros textos bíblicos, para a gente poder entender. Então, se com a Bíblia isso ia dar ruim, imagina com os textos de Ellen White. Então, em primeiro lugar, o livro que parte essa citação é um compilado. Isso por si só já é um problema, porque tem muitos compilados que são mal feitos. Desculpa a sinceridade de aqui, mas eu acho que a própria Ellen White concordaria comigo. Porque tem muitos textos que são tirados fora de contexto, certo? Fora de propósito. Vocês vão entender isso. Então, a citação está na página 425 do Conselho sobre o Regime Alimentar, para quem quiser conferir. Só que nessa página 425, tem ali a Carta 44 de 1896. Isso é uma dica, inclusive, muito boa para quem quer interpretar os escritos dela, né? Você ir na origem, de onde foi tirado. Porque o condensado, infelizmente, não é a melhor forma de você ter acesso aos escritos dela, não é?
porque infelizmente acaba comprometendo muitas coisas, né? Essa carta 44 de 1896, o que dizer sobre ela? Bom, um dado muito importante aqui para vocês é que ela foi escrita em 1896. E um outro dado muito importante é que ela era um diário. Essa carta é um diário que a Ellen White está escrevendo. É um diário pessoal dela. Aí naquele diário, quando ela fala dessa parte de café, ela fala assim sobre servir o café no sanatório, né? Falou, não pode servir café nos sanatórios e tal. Ela estava falando sobre isso ali, né? O sanatório de Battle Creek, ele era uma instituição ali, né? Um local onde era defendido princípios de saúde ali. Então, Ellen White ela escreve isso num diário dela, ok? E quando é que esse diário foi publicado? Ellen White nunca publicou esse diário. Nunca. Pasmem. Está aqui no livro do Conselho sobre Regime Alimentar, mas esse diário nunca foi publicado por ela. Olha só, isso é um fato que talvez muitos não saibam, mas basta você pesquisar um pouco sobre essa carta. Essa carta nunca foi publicada por ela, assim, para todo mundo ler. É um diário dela. Só foi publicada no Conselho sobre o Regime Alimentar, que foi no ano 1938. Ellen White morreu em 1915, ela morreu 16 de julho de 1915. Então, a publicação foi feita em 1938. Você já não estava mais lá para nem dizer se esse texto tinha que ser publicado ou não. Tem coisas particulares nossas que a gente anota ali e a gente não quer que publique, entendeu? Eu tenho minhas poesias, eu tenho um caderno de poesias aqui e tem coisas que eu não quero que publique. Agora vamos dizer que eu morra, minha família acha esse caderno aqui e fala, vamos fazer um livro em homenagem ao Paulo. Eu não vou estar ali vivo para falar, olha, não, essa coisa aqui não quero, que é muito pessoal. Isso aqui eu acho que eu me equivoquei um pouco na forma de falar, acho que exagerei um pouco. Não publica não, eu não estava mais, entende? Então isso deveria significar alguma coisa. Só que assim, por isso que os condensados são complicados. Porque a pessoa foi lá, as pessoas que organizaram condensados pegaram essa citação da carta dela, que não tinha sido publicada, e publicaram após a sua morte. E foi parar nesse livro aqui. E quando para nesse livro aqui, muitas pessoas usam esse texto para ficar defendendo, tomar café é pecado, olha, o White falou, e tal, etc. Olha como isso é ruim. Olha como tem que tomar muito cuidado com compilação. Né? Inclusive, eu estava conversando com o meu amigo, Davi Caldas, que tem o canal dele, né, o Intelectos Podcast, que alguns aqui conhecem. Ele falou assim, para livros condensados tinha que ter um monte de nota de rodapé, explicando o contexto, tudo direitinho. Assim como se eu fosse fazer um compilado da Bíblia sobre um assunto alimentação. Eu ia ter que ter nota de rodapé, eu ia ter que ter explicação direitinho para as pessoas poderem entender o que está sendo falado ali. Para as pessoas não tirarem de contexto. Mas a gente acaba descobrindo coisas que o condensado não revela. Isso é um ponto. Mas o ponto ainda maior do que esse é as citações, as mais de 100 citações de Ellen White de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E essas citações vocês vão encontrar no livro Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. É o meu amigo Davi Caldas, né? Ellen White nunca colocou seus escritos acima da Bíblia, nunca colocou seus escritos em pé de igualdade com a Bíblia, nunca colocou seus escritos como regra de fé, doutrina e prática. Vocês vão encontrar nesse livro várias citações. Eu já fiz essas citações em outros vídeos, tá bom? Eu não vou fazer aqui de novo. Talvez eu vou deixar aqui no pano de fundo, enquanto eu vou falando, as citações aí para você ver, porque eu já repeti tantas vezes isso que se torna cansativo, mas eu já fiz essas citações em outros vídeos. Então, uma vez que a Ellen White não é regra de fé, nem doutrina, nem prática, eu não posso pegar um trecho dela, às vezes, muitas vezes fora de contexto, fora do propósito, e colocar como doutrina. Ela mesma disse para não fazer isso. Mas esse é o problema das pessoas que colocam a Ellen White num pedestal que ela não queria para ela mesma. Entende? Ela não era uma profeta canônica, ela era não canônica. Profetas não canônicos, como Natan, como Ágabo, como Uda, como a profetisa Ana, não tem nenhum escrito deles na Bíblia. Porque o propósito deles não era fazerem regras atemporais, regras de fé, doutrina e prática. Eles provavelmente tiveram um grande papel na época deles, de aplicar princípios ali. Mas nem sempre tudo que é dito são conselhos atemporais que valem para todos os tempos, épocas e culturas. Você vê isso na própria Bíblia, quando Paulo fala do uso do véu, por exemplo. Hoje as mulheres usam véu? Não. Você pode pegar o texto de Paulo e falar, Paulo está ordenando que as mulheres usem véu. Então tem que usar véu. Todo mundo da igreja adventista agora, vamos usar véu. Ninguém faz isso. Mas por que faz isso com a Ellen White? É meio complicado isso. Nem com a Bíblia, que é a regra de fé, doutrina e prática, fazem isso. Mas por que fazem isso com a Ellen White? Que nem é regra de fé, doutrina e prática. Essa é uma pergunta a ser considerada.
Agora, assim, quer dizer, não, eu vou defender a ferro e fogo, tomar café é pecado porque a Ellen White falou. Mas aí, quando Ellen White fala, ó, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina e prática, não use os meus escritos para afirmar vossas posições. Não, aí vem com veja bem, não, peraí, mas veja bem, não, vamos sair pela tangente e vamos continuar mandando uma bateria de texto de Ellen White aqui e ignorar essa citação dela. Porque no final das contas, é o que me convém, não é isso? Então, é algo para ser considerado. Era um diário, o livro, foi publicado, ela já nem estava viva mais. Então, o que se pode deduzir é que isso não era para ser publicado. Não era para ser publicado, é isso. Mas as pessoas foram lá nos escritos dela e pegaram para publicar o negócio que estava escrito no diário. É isso que fica para nós que estamos analisando a situação aqui. Você vê que ela publicou várias coisas em vida. O livro Conflito dos Séculos e tudo mais, né? E aí foi se dividindo ali no Dejetos das Nações, Grande Conflito, etc, etc. Mas essa carta nunca foi publicada por ela em vida. Ela não estava ali para dizer, olha, isso aqui não é para publicar. Então tem que tomar cuidado quando você pega um texto. Tem que ter bom senso, entende? Porque senão, além de você firmar sua posição em algo que não é regra de fé, nem doutrina, nem prática, você pega um texto que, no final das contas, não era para nem ter sido publicado. Olha o quão grave é isso. É muito grave isso. Em cima desse texto é feita uma teologia que gera um fanatismo aí, onde a pessoa vai lá e é acusada de herege, porque toma um café. Agora vamos lá. E quantas outras citações de Ellen White sobre o café? Quer dizer que o café não faz mal à saúde? Pode tomar café à vontade? Não, a gente vê que café faz mal. Mas é como diz, né? Café é uma droga e tal. Do remédio para a droga, muitas vezes é a dose. A diferença é a dose. Por exemplo, às vezes é utilizado morfina. As pessoas, às vezes, estão num câncer de estado terminal lá, tá morrendo de dor, é usada morfina para aliviar a dor. É uma droga. Mas assim, dependendo, é a dose que determina. Por exemplo, quando eu tô com dor de cabeça, às vezes eu tomo dipirona. O dipirona ele tem algumas gramas de cafeína ali. Inclusive para você que fala, tomar café é pecado, mas você toma um dipironinha, não pode nem tomar um pouquinho de café que é pecado. Mas você toma um dipironinha, isso mostra que você está sendo hipócrita e contraditório. Porque você não toma cafeína líquida, mas você toma em comprimido. Entende? Consegue entender o raciocínio? Então, sim, o café faz mal à saúde. E o ideal é que cuidemos da nossa saúde. Mas entre o ideal e o real, tem muita diferença. A própria Ellen White, ela deixa muito claro isso. Eu recomendo que vocês leiam, inclusive, o texto lá do Centro White, a hermenêutica dos escritos de Ellen White. Lá vai mostrar algumas coisinhas legais sobre como interpretar corretamente os escritos de Ellen White e tal. Inclusive, mais uma vez citando meu amigo aqui, o Davi Caldas, que ele tem palestras, uma série de 4 palestras, se eu não me engano, de como interpretar corretamente os escritos de Ellen White. Entendeu? Eu recomendo esses materiais para vocês. Entende? Eu recomendo tomar um café? Não, eu não tomo café desde os 7 anos de idade. Tem gente que pode chegar aqui e vai falar, Paulo, você toma café porque você tá falando. Não, eu não tomo. Mas o que me interessa para mim, ainda que é uma coisa que não toque na minha vida, porque particularmente isso não faz diferença nenhuma. Se café é pecado ou não é. Se tomar um cafezinho, porque eu não tomo. Faz muito tempo. Entendeu? Por uma questão de saúde. Mas não é porque é algo que não toca na minha vida que eu tenho que deixar para lá. Eu preciso pensar no outro também. Então, como eu acredito? Eu acredito que tem certas doses do café que podem ser prejudiciais à saúde. Depois de certas horas, você tomar o café depois das 14 horas, né? Tem especialistas que falam que atrapalha seu sono à noite. Aí você começa a se prejudicar. Entende? Também há pessoas que elas têm uma predisposição ao vício e outras não têm. Entende? Então tem pessoas que tomam ali, algumas miligramas de café ali, metade de um copinho ali, um copinho pequeno, uma xicrinha, e ela não fica viciado. Nesse caso, o café seria pecado? Não. É a mesma coisa se você pegar um remédio e tomar ele em excesso, ele vai te fazer mal. Se não, ele vai ter os seus efeitos ali. Mas o ideal é cuidar da saúde. Se eu fosse para te dar um conselho, abandone o café. Por causa da sua saúde. Entendeu? E você que é viciado tem que abandonar mesmo, porque aí o café ele alcançou um patamar na sua vida que de fato é um patamar pecaminoso, porque aí você já está viciado. Né? Aí as pessoas podem virar assim e falar, mas a Ellen White, ela uma regra de fé, doutrina e prática, mas a Bíblia não fala que maconha é pecado, mas é pecado. E aí as pessoas querem comparar tomar café com maconha.
Não existe clínica de reabilitação para tomadores de café. Por aí, tem? Tem pessoa que toma café que rouba as coisas da casa para vender? Existe um tráfico de drogas baseado no café, onde as pessoas devem e são mortas lá pelo tráfico, porque estão devendo ao traficante? Não tem. Ou seja, são questões muito diferentes você colocar uma coisa no mesmo patamar da outra. Entende? São coisas diferentes que têm consequências diferentes. A maconha traz consequências e outras drogas trazem consequências muito ruins para a vida das pessoas. Coisas que o café nem de longe traz, principalmente se for tomado em medidas não exageradas, medidas controladas, equilibradas. Entende? Então eu não posso virar para você, você está em pecado, viu? Se você está tomando café, você está em pecado. Você está em pecado deliberado, né? É muito triste isso. A gente percebe aqui que o princípio ali sobre tomar café, ele pode ser muito bem expresso aqui em Romanos 14:3, por exemplo. Aqui está falando sobre comida, né? Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou, né? No verso 2, que é o verso anterior, fala: um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes, entendeu? Então aqui está falando sobre a questão, alguns acreditam que podia comer carne, outros falavam que não, né? A gente pode pegar esse princípio e aplicar para o café. Uns creem que não pode tomar café, outros acreditam que podem. Então quem toma café, não julgue quem não toma. E quem não toma café, não julgue quem toma. Entende? Aí tem no verso 5, há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode ter, todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Né? Então aqui, a convicção na sua própria mente, né? Que fala sobre a questão da consciência. A consciência de cada um. Romanos 14, ele trata disso. Então, se na minha consciência eu acho que café é pecado, eu não tomo. Se na minha consciência tá tudo bem, claro, controle para tudo. Até para as coisas boas tem que ter controle. Dentro do princípio do domínio próprio, do equilíbrio. Então não tem problema tomar. Eu acredito nesse princípio. A gente vê coisas muito curiosas aqui. Coisas curiosas demais. Não pode tomar nem um pouquinho de café. Aqui eu vou apresentar uma lista de coisas que tem cafeína e talvez você não saiba. Além do café, até o café descafeinado tem cafeína. Caso você não saiba. Ou seja, até o café descafeinado tem cafeína. Né? O chá verde tem cafeína. O chá mate. O guaraná em pó. Bebidas energéticas. Refrigerantes de cola. E uma coisa que vai pegar no calcanhar de aqueles de muitos aí, hein? Chocolate ao leite. Chocolate, mas como chocolate amargo. Chocolate amargo também tem cafeína. O achocolatado em pó tem cafeína também. Então, olha só. Tomar café é pecado. Se você tomar café, você tá em pecado. Você é um herege. Arrependei-vos. Tá? Mas o problema é a cafeína, não é? Então por que você come chocolate ao leite, hein, irmã? Na TPM vai lá, come chocolatinho, né? Chocolate amargo. Ô, irmão, por que você come aquele panetone? Aquele chocotone? Hein? Se tem cafeína. Não é um duplo padrão que está se apresentando aqui? Eu disse do dipirona, mas o Dorflex, que é para dor, também tem cafeína. O Neosaldina tem cafeína. Vai lá no site da Drogaria São Paulo, que vai ter uma lista de remédios de cafeína. Agora vamos dizer que uma pessoa tá com dor de cabeça ali, ela vai tomar um comprimido para aliviar sua dor de cabeça, você vai virar para ela e vai falar: você é um herege, que você tá tomando esse comprimido e tem cafeína. Tirando esse texto da jogada, há outros textos que a Arimatea fala do café, mas são textos que são semelhantes aos textos que ela fala de comer carne, por exemplo. E a carne que a gente vê claramente aqui no texto de Romanos que eu apresentei para vocês. Que quem come não julga quem não come. E quem não come não julga quem come. Entende? A carne ela envolve coisas muito piores do que o café. A carne envolve matar animais. Envolve... às vezes a carne é mal feita. Às vezes o animal ele tá doente. Ou seja, se você colocar carne em pé de igualdade com o café, tá muito pior. Eu não tomo café, mas você come coisa cheia de sal, que colabora com a pressão alta. Você come gordura, coxinha e tal, colesterol, AVC. Você come açúcar, que dá diabetes. Então quer dizer que o café é pecado, mesmo que for um pouquinho. Mas o açúcar, o sal, o chocolatinho, o panetonezinho, não. Não é pecado, eu posso comer, que aí não é pecado. Mesmo que se eu comer um pouquinho, pode. Não, aí pode, não. Aí o panetone pode comer com equilíbrio. O café não, o café nem com equilíbrio pode.
Ah, mas porque faz mal à saúde? Todas essas coisas fazem mal à saúde. O celular que eu tô na mão aqui, ele emite radiação. Faz mal para a saúde também. Então, assim, à medida do possível, a gente vive o ideal de Deus. Mas nem sempre é possível em tudo. Eu preciso do celular, por exemplo, para trabalhar, para gravar vídeo, para me comunicar com as pessoas, para pagar conta. Então, na medida do ideal, faça o que for possível. Mas, assim, pare de levar as coisas a ferro e fogo. A gente tem outros textos aqui, quando que Ellen White fala, né? Sobre, por exemplo, o queijo, né? O queijo, o açúcar, o leite, o pudim, tudo no conselho sobre regime alimentar. A manteiga, os ovos, o queijo, né? Vamos ver aqui o que ela fala sobre o queijo. Página 368. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Olha só, nunca, hein? Não é nem de vez em quando. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha. Né? O queijo é ainda mais objetável. É totalmente impróprio como alimento. Olha só, e tem gente que come a pizzinha de queijo de boa. Só que a White falou que não pode nem estar no estômago. Não pode. Ele é totalmente impróprio como alimento. Olha como é o duplo padrão das pessoas, não é? Quer dizer que você que é hipócrita, que condena a pessoa por estar tomando um pouquinho de café e fala que vai pro inferno, na sua falsa justiça, tá ali comendo, se enchendo de pizza com queijo, que ele ontem também desceu o rei aqui. E aí? Aí não é bem assim, né? Aí você vai pra Bíblia, né? Que é como única regra de fé e prática. Aí você vai pro contexto, né? Não, não é bem assim. Você percebe? Você percebe o tamanho da hipocrisia? Querendo ou não. Entende? Então você que se arroga cristão, é porque quem toma café não é adventista de verdade. E aí? E uma pizzinha com queijo pode, né? Ah, tá aqui, ó. Alimento impróprio para consumo, ó. Não deve ser introduzido no estômago. É a mesma coisa. Fala mal do café, fala mal do queijo também. Olha só. Inclusive, tem esse papo da igreja, não pode introduzir carne dentro da igreja, carne animal e tal. Só que coisa de queijo pode, que Leonte também condena, né? Não, porque em nome da saúde eu proíbo a carne animal, mas em nome da saúde eu vou lá e permito o queijo, sendo que ela desce o pau no queijo também. Olha que legal. Sabe o que é legal? Eu trabalhei numa instituição adventista. Eu trabalhei num colégio adventista, onde as pessoas, elas tomavam a Coca-Cola dos alunos, elas confiscavam a Coca-Cola dos alunos e levavam Coca-Cola para a escola. Porque é o regime de saúde pregado pela instituição. E aí, sabe o que acontecia? Na hora do almoço, eles iam lá na vendinha, pegava a Coca-Cola e tomava lá no seu almoço. Nas confraternizações, todo mundo enchia a pança de coca, de carne, de coisa de queijo, e comia demais, hein? Então, olha só, né? Em nome da saúde, então a gente é seletivo agora, né? Algumas coisas convêm e outras coisas não. O fato é que se a gente for considerar o café tomado em quantidade equilibrada pecado, para ter uma coerência lógica, eu preciso também condenar o queijo. Eu também preciso condenar a carne e outras coisas que fazem mal. Né? Mas como é a Bíblia que é a única regra de fé e prática, a gente adota o princípio do equilíbrio para aquelas coisas que a Bíblia não fala claramente. E que não há nenhum princípio, nem de forma explícita, que é direta, nem de forma indireta, né, que condenam o uso do café. Né? As pessoas que falam, mas usar maconha não tá na Bíblia e é pecado. Essas pessoas com essa resposta em nenhum momento usaram um texto bíblico que de forma indireta diz que o café é pecado. Então tenhamos o verdadeiro equilíbrio e sigamos o conselho de Ellen White, já que você acredita em Ellen White e eu também, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Que não é para fazer doutrina baseados em coisas fora da Bíblia. Em sim, em escritos bíblicos. Isso é a própria Ellen White que falou. Você crê nela ou não? Eis a questão. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.